Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Terezinha, Vicente Pison, paróquia mais bonita do Brasil. Essa missa é transmitida, toda missa aqui é transmitida. Depois começou essa pandemia, que dizem que acabou, não sei. Para mim tanto faz, que eu não vou tirar a máscara nunca mesmo. Estou tomando banho de máscara, viu? Dormindo de máscara, comendo de máscara, tudo. Então, nós começamos com as missas, com o curso, tudo tem no nosso canal. O canal é pequenininho, tem pouca gente, né? O canal tem mais vídeo do que gente assiste. Eu acho que é um recorde. Bem, Mateus 9, 9 a 13. O Evangelho é isso. Naquele tempo, é hoje, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Se você acreditar, aquilo que foi lido e está sendo proclamado, sua vida muda. Se você colocar em prática isso aqui, sua vida vai mudar. A minha mudou há 40 anos atrás, né? Partindo dali, Jesus estava andando. Jesus viu um homem chamado Mateus. Esse homem foi quem escreveu esse evangelho depois.
O nome dele não era Mateus. Mateus é o nome grego. O nome dele era Levi, nome hebraico. Mas como a cultura dominante era a cultura grega, aí eles chamavam também com o nome grego. Sentado esse Mateus na coletoria de impostos. O que é uma coletoria de impostos? Esse homem cobrava imposto, coletava imposto. Ele cobrava o imposto para o Império Romano, porque Israel estava dominado pelo Império Romano. Se vocês recordam, quando Jesus foi preso, o Sinédrio condenou Jesus e mandou para qual é o nome do homem? Pilatos. Quem era esse Pilatos? Procurador romano. Lá tinha rei, mas Pilatos tinha mais autoridade do que os reis, do que o Sinédrio, porque era o procurador romano, era quem mandava lá. Quem condenou Jesus à morte foi Pilatos, não foi o Sinédrio, não. E Jesus foi crucificado porque os romanos condenavam à morte na cruz. Os judeus também? Não, os judeus apedrejavam. Ainda bem que é cruz. Imagine carregar uma pedra no pescoço, né? Então ele estava sentado numa cadeirinha, numa mesinha, cobrando imposto para os romanos. Hoje em dia também tem esse pessoal que vende aí Totolec, não sei, tem Totolec ainda? Olha, vocês sabem, né? Estão jogando, né? Jogo de bicho, né? Tinha o jogo do bicho, né? Ainda tem jogo do bicho? Minha avó jogava no bicho. Ela que me criou. Uma vez ela ganhou, porque ela jogou no leão. Fosse no vovô, eu duvido que tivesse ganhado. Pois bem, só para fazer raiva quem torce outro lado, né? Pois bem. Então ele estava sentado numa mesinha cobrando imposto. Me diga uma coisa. Alguém aqui gosta de pagar imposto? Eu de jeito nenhum. Até porque o imposto que a gente paga vai para onde? Acabei de pagar imposto agora. Amanhã eu vou me encontrar com o prefeito de Fortaleza. Eu vou fazer só uma pergunta para ele. Me disseram que não fizesse pergunta, eu vou fazer. Cadê o imposto que eu paguei? No bairro que eu estou, não tem saneamento básico, nem UPA e nem uma escola técnica por menino, nem faculdade. Mas tu veio pedir volta ano passado. Veio não? Veio. Eu vou dizer que eu vou perguntar, cadê o imposto que eu paguei? Por que tu não está fazendo lá no bairro Santa Terezinha? Se eu não voltar a celebrar missa, pode me visitar no IPPO. Eu gosto de pizza, calabresa e Pepsi. Então domingo eu vou esperar vocês lá, viu? Pois bem, se quiser vir comigo pode vir. Então Jesus vê esse homem sentado cobrando imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. E mais, o imposto é como hoje aqui no Brasil, a gente paga imposto, não serve para nada, porque ninguém sabe onde é que vai esse dinheiro, né? Presidente viajando aí, quem paga essas viagens? Sou eu. É quem paga imposto, né? Vai nos hotéis mais caros do mundo aí, comendo caviar, não sei o quê. Eu pedi para ele se engasgar não, mas dá vontade. Então, na época também era assim, ninguém gostava de pagar, e pagava imposto para os romanos, que estavam dominando lá. Tipo assim, como se o Brasil tivesse invadido aqui, a China invadisse o Ceará, e a gente pagasse imposto para a China. Aí não dá. Pois era isso que estava acontecendo. E tinha outra coisa, geralmente os cobradores de impostos, eles eram ladrões. Ainda bem que hoje não tem ladrão no Brasil. Graças a Deus. Não tem, porque eu estou tudo em Brasília.
Estou querendo ser preso mesmo, né? Hoje eu não escapo, não. Então, eles roubavam, assim, ó, o imposto era 4 moedas de prata. Na época era moeda, né? Não tinha real, não. Aí eles cobravam 8. Botava 4 no bolso e as outras 4 dava para o imperador. Hoje é do mesmo jeito. Pois bem, Jesus vê esse homem que era ladrão e disse para ele: segue-me. Está escrito aqui que ele se levantou e seguiu Jesus. Se fosse com você, se fosse comigo, se eu fosse ladrão, tivesse com os bolsos cheios de dinheiro, roubando do povo, se Jesus passasse e ele me chamasse, será que eu me levantava? Não sei. Bom, ele passou há 40 anos e me chamou e eu fui. Ele se levantou e seguiu Jesus. Aí Jesus foi para a casa dele. Mas Jesus só vai para a casa dele quando ele se levanta, quando ele aceita o convite. Porque se ele ficasse sentado vendendo lá, não seria esse Mateus do Evangelho, porque continuava com a vida de pecador. Então ele deixou o pecado e deixou o emprego dele. Ele se levantou e seguiu Jesus. Muito bem. Quando Jesus estava à mesa na casa dele, na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores. Pecador que está falando aqui é prostituta mesmo, que todo mundo conhecia na cidade. E sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Imagina a cena aí, Jesus e os discípulos com um bocado de ladrão e prostituta. Só que Jesus não estava lá para pecar, ele estava lá para converter o coração dos pecadores, né? Mas garanto, se o padre entrar na casa de uma pessoa que vocês conhecem aí que é prostituta, eita, o falatório no dia seguinte, hein? Facebook, WhatsApp, aquele padre é um vagabundo. Aí no instante chega no bispo. Quando eu chegar aqui, eu já estou despedido da igreja há muito tempo. Hoje Jesus sentou com pecador e prostituta. Diga isso não. Madalena era uma pecadora pública. Todo mundo conhecia a mulher na cidade. Ele claramente, certamente, ele não foi pecar. Ele foi perdoar o pecado deles. Então é bom a gente não julgar não, viu? É bom a gente não julgar os pecadores não. Porque nosso Senhor veio chamar eles. A gente julga, ou pode julgar, ou pode falar do pecado. O pecado é errado. O pecado é pecado. Mas não fale do pecador não, porque quem sabe se aquele pecador não vai ser um grande santo. Esse aqui era pecador, esse Mateus. Hoje é santo, São Mateus. Escreveu um evangelho. E era do grupo dos apóstolos. Madalena era pecadora. Santo Agostinho, grande doutor da igreja. Agostinho não era nem casado, era junto, teve filho. Doutor Santo Agostinho, festa dele vai ser em agosto agora, 28 de agosto, doutor da igreja. E a igreja tem muito santo que era pecador. Deixou o pecado. Pois bem, então ele estava sentado na mesa com os cobradores de impostos, os pecadores, e com os discípulos. Lá também tinham os fariseus, essa raça de fariseu, meu Deus, povo ruim. Ainda hoje tem. Era quem mandava na época, eram eles. Tipo os políticos hoje aí, os fariseus. Alguns fariseus viram Jesus sentado lá com os pecadores e as prostitutas e perguntaram aos discípulos: ei, o mestre de vocês senta na mesa com o pecador? Ele não é santo? Mesma coisa diz hoje, né? Mas não é o santo ele? Por que ele está sentado aí com os pecadores?
Ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta. E ele respondeu. Jesus não fica calado, não. Ficou calado uma vez só diante de Herodes. Por quê? Porque tem gente ruim que não vale nem a pena de falar. Herodes, Jesus não disse nada para ele. Para Pilatos disse, para o Sinério disse, para o Anás, para o Caifás, para todo mundo ele falou, só não falou para esse Herodes, que era o filho daquele que mandou matar as criancinhas. Lembra quando Jesus nasceu? Teve um rei Herodes que mandou matar as criancinhas? É o pai do aborto. Esse Herodes que Jesus depois foi mandado à presença é filho daquele. E ele mandou matar João Batista. Jesus não disse uma palavra para esse Herodes. Mas aqui ele responde: aqueles que têm saúde não precisam de médico. Vocês já foram para o médico com a saúde boa já? Foram? Só se foi para um psicólogo, tá? O negócio tem um parafuso a menos, né? Que vai para o médico quando está doente, não é não? É ou não é? É. E foi o que nosso Senhor diz: aqueles que têm saúde não precisam de médico. Isso é mesmo não. Mas sim os doentes. Ele está falando de quê? De medicina? É? Não, ele está dizendo: eu vim chamar os pecadores. Os pecadores são os doentes. Eu vim chamar os pecadores. Para quê? Para curar, para dar o perdão, para confessar os pecados dos pecadores. Todo domingo eu estou aqui, 1 hora antes da missa, perdoando os pecados. Pouca gente vem, eu digo, né? Aí eu confesso depois da missa também. Durante a semana eu confesso depois da missa. Então ele veio chamar os doentes aqui, são os pecadores. Tirando Nossa Senhora, todo mundo é pecador. Do Papa, pelos bispos, pelos padres, por você. Todo mundo aqui é pecador, tirando Nossa Senhora. Então ele veio tirar os nossos pecados mesmo. E como todo mundo é pecador, é bom a gente não falar do pecado do outro, não. Você também pecou. Ou pecado maior, pecado menor, mas pecou. E peca. Mas ele veio tirar o pecado. Por isso que ele entrou na casa dos pecadores. Não entrou para pecar. Ele entrou para perdoar o pecado, para chamar os pecadores. E ele continuou: quero misericórdia e não sacrifício. Pouca gente entende essa frase aqui. E eu vou explicar. Quero misericórdia. O que é a misericórdia? Exatamente isso, não condenar os outros. Quem somos nós para condenar se nosso Senhor perdoou? Mas não condenar não significa que a pessoa está em pecado, né? Eu vou ficar calado. Não, tem que advertir a pessoa. Eu falo muito aqui dos pecados, né? Eu não posso condenar a pessoa, mas se ela está no caminho errado, eu posso tentar ajudar. Não faça isso não, saia disso aí, não sei o quê, né? Não é condenando a pessoa. Então a misericórdia é o perdão que ele veio trazer. Quero misericórdia e não sacrifício. Esse sacrifício, tem muita gente que pensa que é o jejum, que é a penitência. Não é esse sacrifício que ele está falando, não. Quero misericórdia e não sacrifício. O jejum continua na igreja. Quarta-feira de cinza, sexta-feira santa. A abstinência de carne na quaresma. A penitência continua. E que sacrifício é esse aqui? Que ele não está dizendo que não quer. O sacrifício da antiga aliança, porque os judeus viviam, aqui ele está falando para judeu, o judeu vivia na antiga aliança. Como é que o judeu fazia? Quando eles pecavam, vinha confessar o pecado para o padre? Não, eles compravam um bode, um carneiro, um cabrito, matava, oferecia para o sacerdote oferecia, metade era para ele, metade era para Deus em sacrifício. Eles queimavam o bicho. Era assim, leia o livro do Levítico. Todo pecado
toda impureza, qualquer coisa, tinha que oferecer um animal para Deus. Na mentalidade deles era isso, era esse sacrifício. Aí eles compravam, chegavam no templo, compravam o animal, matavam o animal, metade da carne era para o sacerdote, os bichos eram bem gordinhos, o sacerdote, a outra metade era para Deus, eles ofereciam em sacrifício. Nossa Senhora fez isso? Fez. Na festa da purificação de Maria e da apresentação de Jesus, que ela foi a Jerusalém, o que ela ofereceu? Um par de passarinho, que era a oferenda dos pobres. Maria não tinha dinheiro, nem José, eram pobres. Mas os ricos faziam oferecer uma manada todinha de boi, de cabrito, de vaca, de touro. Os pobres ofereciam passarinho. Fosse o Saul, ia oferecer um calanguinho. Pegava uns calangos aí, né? Matava metade. Ainda bem que ele não tem raiva, né? Que se tivesse raiva aí. Se tiver raiva é pior para ele, porque vai deixar ele ter que confessar, né? Pois bem, eu vim trazer a misericórdia, o perdão, e não esse sacrifício da antiga aliança. Esse sacrifício não vale mais não. Mas a penitência, o jejum vale. Eu não vim para chamar os justos, ninguém é justo diante de Deus, só Maria, mas os pecadores. Então é uma palavra muito bonita essa. Mas preste bem atenção, irmão, porque às vezes a palavra engana. Jesus veio chamar os pecadores, mas ele não gosta do pecado, não. Todo pecador é chamado, mas tem que deixar o pecado. Aí que as pessoas hoje se enganam. Aí estão inventando um bocado de coisa aí, né? Vivendo no pecado e querendo que a igreja aprove. Não vai aprovar. Pronto. Mas não veio chamar o pecador? Veio. Não veio chamar, foi o pecado. Ah, Jesus veio chamar os pecadores, eu estou vivendo no adultério, vou comungar. De jeito nenhum. Ele veio chamar os pecadores para se converter. Não foi os pecadores para continuar no adultério. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Sim ou não? Porque tem gente que confunde. Não, Jesus veio chamar os pecadores, então todo mundo vai comungar. Vai não. Veio chamar os pecadores, sim. Os pecadores se arrepender e se converter. Só comunga quem não tem pecado. Assim, pecado mortal que estou dizendo. Aí confessa antes. Né? Estão até mudando os casamentos, né? Porque casamento agora sabe como é, né? Pode não, casamento é homem e mulher. Mas eu nasci assim, não sei o que, cresci assim. A cantiga da Gabriela não vale não. Aqui é assim, casamento na igreja é homem com mulher, pronto. Qualquer outro casamento não pode. Pode comungar se tá assim, tem outro caso? Pode não. Então ele veio chamar os pecadores? Veio. Mas o pecado ele não quer não. É bom prestar atenção, porque tem gente dentro da igreja misturando as coisas. Tem a primeira leitura de Oséias. É preciso saber seguir o Senhor para reconhecer o Senhor. Eu só vou seguir o Senhor se eu reconhecer o Senhor. Como é que eu reconheço o Senhor? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum. Caridade, nós fazemos caridade aqui toda semana. A caridade salva de muito pecado. Vem ajudar no sopão. Tem uma caixa de som aí que estourou. Ajuda aí, o pessoal conserta a caixa de som. Diga para aquela menina ali que ela está doidinha atrás. Cadê ela? Já fugiu. Já foi atrás de alguém para consertar, né? Ou então traga uma caixa de som. Estourou aí uma caixa de som, né? É caridade para a comunidade. A caridade salva uma multidão de pecados. Então, para seguir o Senhor, eu tenho que reconhecer.
Aí ele vai falar como a aurora é a sua vinda, a vinda de quem? Do Senhor. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, no Ceará em novembro, né? A chuva. Como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou te tratar, Efraim? Efraim era o povo judeu. Como vou te tratar, Judá? Povo judeu, do norte e do sul. Aí no final ele vai dizer o que Jesus disse no Evangelho: quero amor e não sacrifício. De novo. Só que antes ele fala do juízo. Eu os devastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca. O povo foi para o exílio porque pecou. Como luz expandem-se os meus juízos. Aqui que essa leitura se completa. Não existe misericórdia sem juízo, sem julgamento. O Deus que é misericordioso, esse Deus é juiz, ele julga. Eu não posso falar de misericórdia sem falar de juízo, e não posso falar de juízo, de julgamento, sem falar de misericórdia. O nosso Deus é todo misericórdia, ele quer que todo mundo se salve, mas nem todo mundo vai se salvar, porque não quer se salvar. Aí ele vai julgar. O mesmo Deus que é misericórdia é juiz. Não que ele queira condenar, quer condenar ninguém não. Eu digo sempre aqui, você pode ser o pior pecador, matou não sei quantos, não fez tudo de ruim. Meu irmão, minha irmã, se você pedir perdão de coração, você vai para o céu. Aí passar um tempinho no purgatório, né? Vai ter que pagar o pecado, mas vai para o céu. Mas se não pedir perdão, você não vai para o céu não. Se você não se arrepender, você não vai para o céu não. Não precisa nem ser um grande pecador, pode ser até um pecador mais ou menos. Se você não se arrepender, vai para o céu não. E o grande pecador que se arrepender, vai para o céu. É assim? É. No início da igreja, lá no século I, II, lá no Egito, eu li isso aí nas histórias dos santos lá. Tinha uma mulher pecadora também, como Madalena, né? E ela ouviu uma pregação de um padre, de um monge, não sei, uma pregação. Homem, essa mulher se arrependeu tanto do que ela fez, ela conseguiu uma contrição perfeita do pecado, que ela morreu, e o monge lá que estava pregando viu ela subir para o céu. Ah, se fosse hoje, eu visse uma mulher dessa, eu agarrava na canela dela e ia junto. Me leve, pelo amor de Deus, né? Então tem gente que se arrepende mesmo e é grande pecador. Eu conheço, eu era um, né? Então se arrependeu, você vai para o céu. Mas meu irmão, minha irmã, se você não se arrepender, você não vai entrar no céu. Essa é a questão, esse é o problema, né? Que Deus nos dá a misericórdia, nos dá o amor, mas esse mesmo Deus, ele vai julgar. E todo pecado nosso, ele vai julgar. Vamos pedir a ele que tenha misericórdia, mas e que julgue também, que ele vai julgar. E vamos pedir perdão enquanto é tempo, né? Tenha medo do padre não, o padre parece brabo, mas não é não. Só com esses meninos aqui, né? Não é brabo não, né? E você pedir perdão é a Deus, né? A mim, eu mesmo não tenho poder de tirar pecado de ninguém, nem o meu. Mas é Jesus que na hora perdoa. E eu me confesso também, toda semana eu me confesso, né? Não é esses pecados, né? Mas se não tiver nem pecado venial, já disse aqui, eu dou um susto num gato e vou confessar, assustei um gato. Aí o padre está ficando doido. Não é pecado, né? O padre dizer, não deixe
de pedir perdão dos seus pecados. Porque se Deus que é misericordioso, Ele vai julgar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a vossa Mãe Maria Santíssima.